Opa, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, é sinal que eu estou alcançando o meu objetivo. E fico muito feliz por saber que, de alguma forma, estou contribuindo para o seu crescimento e ajudando você a ir em direção a seus objetivos. Realmente, isso me alegra muito. Você não tem noção. Sabe por que eu fico feliz? Porque eu assumi uma responsabilidade de passar o resto da minha vida ensinando as pessoas a forma de alcançar os seus resultados. Seja na vida familiar, na vida profissional, na sua vida financeira ou até mesmo espiritual. Se estou dizendo isso, é porque eu encontrei um equilíbrio para que isso acontecesse. Se hoje encontrei a paz que buscava, eu quero oferecer a você essa mesma oportunidade. Não que você não tenha paz, né? Mas tenho percebido que as pessoas, na maioria das vezes, fazem planos, alcançam resultado, prosperam e só depois de alcançar a sua independência, percebe que ainda falta alguma coisa. Só quero que você entenda que você só tem uma vida aqui nessa terra. Se a pessoa roubar sua casa e levar todos os objetos lá de dentro, com o tempo, você vai conseguir colocar outros objetos no lugar. Às vezes até melhores do que os antigos. Se você tiver qualquer perda em qualquer área, você consegue repor. Mas se você perder sua vida, bum! Acabou. Você só tem uma chance de fazer da sua vida uma vida com um propósito que se sentirá orgulhoso. Porque por você mesmo, esse orgulho ele tem que vir de você mesmo. Porque assim, tem pessoas que não vê que tem grandes oportunidades. Por isso eu quero me apresentar a você. Olha, meu nome é William de Souza Valadares. Sou filho de Ignês de Souza Coelho. Ela foi enfermeira a toda a sua trajetória. E de José Rodrigues Valadares. Trabalhou muito tempo como armador de obra. Hoje ele está aposentado. Venho de uma família de 12 irmãos, contando comigo, né? Sendo 6 homens e 5 mulheres. Nasci em Belo Horizonte. Vou contar para você um pouquinho da minha trajetória de vida. Então, vou descrever algumas coisas que foram um marco na minha vida para vocês entenderem como cheguei aqui e por que resolvi ensinar a vocês pequenas mudanças que podem gerar grandes resultados. Isso vocês podem ter certeza. Eu sei do que eu estou falando. Aos 6 anos de idade, foi a minha primeira viagem. Minha mãe nos levou para visitar uma tia lá em Tocantins. Fomos de avião. Hoje, imagino que minha mãe deveria ter pago essa viagem uns 3 anos depois, pois nossa família era uma família grande e naquela época viagem de avião não era barato. Nada como o tempo para valorizarmos as coisas, né? Isso realmente acontece. Nessa viagem foi onde eu tive a minha primeira experiência em ganhar meu próprio dinheiro. Conheci um primo que entregava leite nas casas. Gostei de ver ele saindo todos os dias de carroça para entregar leite e me oferecia em ajudá-lo. Ele me acordava cedo e me levava para tirar o leite das vacas. Depois nós íamos entregar. Nesse tempo foi muito legal porque ele sabia exatamente aonde estavam as canecas que o povo deixava para encher de leite. Assim ele parava a carroça, me falava aonde eu iria encontrar as vasilhas. Isso para mim era um máximo. Imagine eu com 6 anos fazendo isso.
Para mim era gratificante. Durante todas nossas férias eu ajudava ele, todos os dias de manhã. No final das férias, quando chegou o dia de ir embora, esse primo me pagou pelos meus serviços prestados. Ai, não lembro qual era a quantia, mas isso para mim foi muito marcante. Minha primeira experiência de que quando nos esforçamos e fazemos o nosso melhor, somos recompensados. Claro que não tinha essa visão certinha, mas aquilo foi muito marcante para mim. Então, como mencionei que venho de uma família grande e para variar, somos meio que escadinha, diferença de 2 a 3 anos de idade um dos outros, quem tem irmãos podem imaginar como era a festa lá em casa. Todos os dias rolava tipo MMA Family. É isso mesmo, tinha briga todos os dias, era incrível. Tenho dó da minha irmã mais velha, porque ela quem tinha que cuidar da tropa toda. Meus pais viviam trabalhando, afinal, manter 12 boquinhas nervosas não era fácil. O meu período, né, o período que eu morei em minha casa, nunca passamos necessidades. Mas a experiência da casa cheia e brigas constantes não me agradava muito. Iniciei meus estudos e logo no primeiro ano fiz amizades com uns caras bem legais. Vou citar o nome deles: Humberto, Hudson, Jefferson e Jackson, trio parada dura. Jefferson e Jackson, eles eram irmãos e o Hudson era primo dele. Mas todos moravam na mesma casa. Comecei a frequentar a casa deles e fizemos amizades que hoje posso dizer que de amigos nos tornamos irmãos. Quando cheguei na idade de 9 anos, minha mãe perdeu uma casa na justiça. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ela comprou essa casa em uma região mais humilde, bairro distante do centro. Se chama Nazaré, em Belo Horizonte. Não fez contrato, deu uma quantia de entrada e dividiu o restante do dinheiro e ficou pagando durante alguns anos essa casa, com muito esforço. Quando estava faltando poucas parcelas para quitar as prestações, a pessoa que tinha vendido a casa não queria receber mais o dinheiro, queria a casa de volta. Assim, essa pessoa entrou na justiça contra minha mãe para reaver a casa. Mas como minha mãe não tinha como provar os pagamentos, pois não tinha feito contrato e nem pegava os recibos das parcelas pagas, perdeu a causa na justiça. O juiz deu o prazo de 30 dias para desocupar a casa. Minha mãe, como sempre, foi uma pessoa que acreditava no bem e no melhor das pessoas. Nunca imaginava que aquele homem era capaz de fazer o que fez. Mas ele fez. E isso foi o essencial para todos juntarmos nossas coisas, porque teríamos que mudar dentro do prazo estipulado pela justiça. Naquela época eu não sabia bem o que estava acontecendo, mas toda aquela movimentação e desespero da minha mãe me marcou muito. Mudamos para um bairro mais distante. O nome do bairro se chama Juliana, também em Belo Horizonte. Como eu tinha feito amizades e éramos muito apegados, todos os dias eu saía desse bairro Juliana e pegava 2 ônibus para ir para o bairro Nazaré, para encontrar os amigos e brincar. Todos os dias eu pegava 4 ônibus. Era 2 para ir e 2 para voltar. Aí a mãe do Hudson,
O nome dela é Maria Solange. Mulher amorosa, hospitaleira, preocupada em ver, ela preocupada, me vendo todos os dias, fazendo esse trajeto. Nessa época eu tinha 9 anos de idade. Ela me fez um convite de eu ir morar com ela. E que me aceitaria morar na sua casa. Eu não esqueço as palavras. Aonde come 2, come 3. Aí ela falou para que eu ia conversar com minha mãe. Voltei para casa muito feliz. Vocês acham que eu conversei com minha mãe? Era só o que eu queria. Cheguei em casa, de mansinho, peguei minhas roupas, juntei todas elas naquela sacola de supermercado. Quando eu lembro, eu acho que é muito engraçado a cena. Como minha mãe trabalhava em hospitais, ela fazia 2 ou às vezes 3 plantões, ela quase não ficava em casa. A minha irmã mais velha, que cuidava de todos. Saí escondidinho com as sacolas nas mãos e fui morar com a dona Bia, que no caso, o nome dela é Maria Solange. E lá eu permaneci 10 anos. Desde muito novo eu queria fazer alguma coisa para ajudar. Morávamos os filhos da dona Bia, do Sorélio, que o nome dela é Cíntia, Gláucia, Gleice, Hudson, na mesma casa. E a irmã da dona Bia, que ela se chama Conceição, e seus filhos, era Jefferson, Jackson e Maxson. E agora o novo integrante da família, no caso eu. Não tenho nenhum parentesco de sangue com eles, mas se tornaram minha família, que amo de coração. Sempre estávamos procurando um meio de ajudar. Capinava lotes, lixava cadeiras na marcenaria que tinha na rua, perto lá da nossa casa. Todos se uniam para limpar o quintal, era um barato. Nós brincávamos e era a maior brincadeira o tempo todo. Tudo fazíamos juntos. Hudson, Jefferson, Jackson e eu. Éramos chamados de a família Buscapé. Na escola, nas travessuras, brincadeiras com os amigos, tudo fazíamos juntos por um bom tempo. Para ser mais preciso, nos próximos primeiros 4 anos a qual eu morei lá. Do 4º ano para lá, do 4º para o 5º ano, tudo começou a mudar. Eu queria aprender a dançar forró, isso mesmo. Tinha ido em uma festa, na época chamado baile ou som da escola, que acontecia no Agenor, porque acontecia, essa escola era onde nós estudávamos, mas nos finais de semana, todos nós íamos para lá, quando vi pela primeira vez um casal dançando o tal do forró pé de serra. Logo quis aprender, meu irmão. Meu irmão mais velho se chamava Wagner, conhecia a menina que dava aula e pediu ela para me ensinar. Imagine que loucura, eu tinha acabado de fazer 13 anos de idade. Ela topou em me dar as aulas, nos intervalos de almoço dela. Ela trabalhava perto da casa dela. E todos os dias, quando ela ia almoçar, estava eu lá para aprender a dançar o tal pé de serra. Gostava tanto que depois de 3 meses já estava indo com ela para as casas de forró de Belo Horizonte. Eu lembro que no início eu tinha direito de dançar com uma menina por grupo. Assim, sempre teve os grupinhos, né, de amigos. Assim eu ia chamar uma das meninas para dançar. No início eu era tão ruim, tão ruim, que tinha o direito de dançar apenas uma vez por grupo. Sabe por quê? Porque depois que acabava de dançar com a garota, quando eu ia chamar a próxima, todo o grupo rejeitava e não dançava comigo mais. Mas permaneci firme. Comecei a ficar tão bom no negócio que os papéis se inverteram. Agora,
eram as garotas que estavam me chamando para dançar. A fama na escola pegou, que a diretora da escola, na época, essa diretora ela já tinha me dado aula na segunda série de matemática. E conversou comigo e me perguntou se eu queria cuidar da oficina de dança que acontecia na escola toda sexta-feira. Tinha vários projetos recreativos depois da aula e estava eu lá, aos 13 anos, cuidando da oficina de dança da escola integrada. Não parou por aí. E no bairro, as pessoas ficaram sabendo que eu dava aula na escola. E muitas pessoas começaram a me procurar para ensiná-los a dançar o forró pé de serra, que na época era a moda do momento. Estava agora cuidando da oficina da escola durante o dia e no final da tarde tinha um grupo de pessoas, já estava beirando umas 30 pessoas, se reunindo para aprender o tal forró pé de serra. Assim pude conhecer muitas pessoas bacanas, mas também, como consequência, o envolvimento com drogas. Comecei com cigarro, depois bebidas, depois maconha, depois cocaína e já até experimentei o tal do crack. Eu fiquei morando uns 10 anos na casa da família da Dona Bia. Os 4 primeiros anos eu não tinha muito envolvido, não tinha envolvido com quase coisa nenhuma. Mas depois, assim eu pude conhecer muitas pessoas bacanas. Mas também como consequências, o envolvimento com drogas. Comecei com cigarro, bebidas, depois maconha, cocaína e já até experimentei o tal do crack. Morei 10 anos com a família da Dona Bia. Os 4 primeiros anos nunca tinha me envolvido com nada. Mas depois, eles nem imaginam o que eu fazia na rua. Afinal, a minha vida se resumia em estudar, dar as aulas de forró. A troco das aulas, os alunos pagavam minha entrada nas casas de forró. E pagavam minha bebida e as drogas que eu consumia. Mas, mais uma vez eu fui aprendendo que quando você faz algo bom, o mercado te recompensa pelo que está fazendo. Seja para as coisas boas ou ruins, não importa, o resultado vem. Fica a dica. Permaneci nessa casa por 9 anos, de 9 para 10 anos. Nunca levei problemas para casa, mas na rua me envolvia com drogas, brigas, assaltos, tudo o que você pudesse imaginar eu fazia. Aos 18 anos eu comecei a trabalhar de carteira assinada, de office boy. E vivia na mesma rotina. Na empresa ninguém imaginava o que eu fazia nos finais de semana. Nessa época eu fazia o 2º grau na escola Imaco. Essa escola ela ficava dentro do Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. Foi quando me envolvi em um problema um pouco mais sério. Tinha uma menina que morava perto lá de casa e eu namorava, mas terminei com ela e ela começou a namorar outro rapaz. Mas esse rapaz ele fazia parte de uma das gangues mais perigosas que tinha no bairro na época. Eram as pessoas que eram assaltantes de carros, vendedores de drogas e assaltantes de tudo que pudesse dar um lucro maior para eles. Essa menina não saía da minha casa e acabei me envolvendo com ela novamente. Vixe, o rapaz ficou sabendo e queria me matar de qualquer jeito. Só que a minha mãe biológica, ela era amiga de trabalho da mãe dele.
E meu irmão biológico, que chamava Marcos, era muito amigo dele. Me escapei. Mas depois disso, parei de sair no bairro. E só frequentava festas e casas de forró em outros bairros, onde me aprofundei mais nas drogas. Trabalhei como office boy até concluir o meu 2º grau. Quando me formei, pedi conta da empresa, fiz um acordo, com o dinheiro que recebi, tirei minha carteira de moto e carro e comprei minha primeira moto. Continuei trabalhando na mesma profissão, só que me promovi. Agora eu era motoboy. Continuei fazendo as mesmas coisas. Nessa época as amizades ampliaram um pouquinho, mas era eu quem andava mesmo constante, era o Marcos, o apelido dele era Tetão, Everaldo, apelido é Calango, Tiago, André, Isaac. Já não saía muito no bairro. Aos 22 anos, cansado da mesma coisa, sempre era trabalho, festas e bares, casa, né? E sempre as mesmas coisas. Cansado de tudo aquilo, resolvi parar com tudo e começar uma nova jornada de vida. Nenhum dos meus amigos entenderam o que estava acontecendo comigo. Me chamavam para sair, mas eu recusava e falava que queria ficar mais em casa. Por muitos dias fiquei observando a vida das pessoas. Todos nós vivíamos como escravos libertos. Deixa eu explicar o que passava em minha mente. Os garotos da minha idade, eles queriam só aproveitar a vida saindo, usando drogas e se prostituindo. As pessoas mais velhas do que nós trabalhavam, saíam escondidos das esposas ou vice-versa, vivia reclamando que tinha contas para pagar. Os mais novos só queriam saber de brincar e estudar. E os mais experientes, com idade acima dos 40 anos na época, viviam falando que nós nos arrependeríamos no futuro se não mudassem de vida. Tomei uma decisão. A rotina que vivia já conseguia prever tudo o que iria acontecer, porque não mudava muito as coisas, só mudava os lugares que saíamos, mas era sempre a mesma coisa. Eu resolvi largar tudo. Nessa época eu morava sozinho de aluguel. Trabalho, amigos, rotina, e queria reescrever uma nova história, queria conhecer quem era Deus e entender o que essa humanidade doida, porque elas eram do jeito que era. Se as pessoas não conseguiam ver que eles estavam vivendo sem sentido nenhum, eu não queria fazer parte disso. Comecei a pensar como faria para conhecer Deus. A família da minha mãe sempre foram cristãos. Eu nunca entendia muito o que era ser cristão. Só lembrava minha mãe falando que tudo o que fazíamos era pecado. E se continuássemos, nós iríamos para o inferno. Se continuasse daquele jeito. Como vocês ouviram um pouco da minha história, não funcionou muito comigo esse argumento. Agora, eu estava interessado em descobrir quem era Deus e o meu propósito de vida. Não porque tinha medo de ir para o inferno, mas entender essa perfeição que as coisas funcionam. Procurei aonde estudava a Bíblia, pois na minha cabeça poderia aprender e conhecer Deus estudando aonde ensinava a Bíblia. Procurei meu tio, que era pastor, e ele me falou que eu tinha que ir para um seminário. E me inscrevi para estudar teologia. Conversei com minha avó, que queria estudar teologia, e pedi moradia para ela.
porque queria estudar. Ela toda feliz me disse: meu filho, não posso pagar seus estudos, mas casa, comida e roupa lavada te dou. Era tudo o que eu precisava na época. Morei com minha avó o período que eu estava estudando. No último ano de faculdade, lá estava eu novamente pensando: como vou fazer? Porque falei com minha avó que moraria com ela até me formar. Agora estou no último ano e tenho que arrumar algumas coisas para fazer. Eu pensando como eu iria fazer, me veio uma ideia, meio louca, né? Na verdade, vou vender iogurte. Tem um tio que na época vendia iogurte. Aí resolvi vender também. Não tinha, e na época eu tinha R$ 1.500, era o que eu tinha na época. Estava no último ano de faculdade e quem pagava meus estudos era eu. Tinha que escolher em pagar parte dos meus estudos ou vender iogurte. Fui fazer orçamentos dos freezer. Cada um custava R$ 1.500. Precisava de 2. Entrei em contato com a empresa que fornecia iogurte para meu tio. Eles só aceitavam vender à vista. Pensei, como eu vou fazer? Nesse momento eu comentei com uma pessoa que admiro muito hoje. Se chama Fernanda. Na época ela namorava o Hudson. Vou vender iogurte, falei com ela. Ela na hora ela compartilhou que estava pensando em fazer a mesma coisa. Aí surgiu o meu primeiro empreendimento. Agradeci minha avó pela hospitalidade, falei que iria iniciar uma nova jornada e ela, sem entender muito o que eu iria fazer, me deu um lençol, um travesseiro e uma coxa para o meu novo desafio. Agora estava no novo desafio, com um lençol, uma casa alugada de boca, com a promessa de pagar o aluguel na próxima semana, com 2 freezers e 6 cheques de R$ 500 para cobrir um carro emprestado. Esse carro era de um grande amigo que se chama Pastor André. Na época ele trabalhava no banco BMG e nos emprestou o seu carro para começarmos o empreendimento, que não tinha nem nome. Na verdade, a empresa não tinha nem nome. Conheci outra família que me amparou como filho. O senhor Vicente, a dona Cleide, pais da Patrícia, esposa do pastor André, Priscila, Vitor e Fernanda, que foi minha primeira sócia, que me ajudou muito nesse período. Foi incrível. Assim, iniciei meu primeiro empreendimento. Depois veio locação de material para eventos, distribuidora de bebidas, lan house e sorveteria, padaria, sacoleiras de roupas e bijuterias. Nossa, já nem lembro de tanta coisa que mexi. Nesse período me casei com a Aniele, Fialho de Abreu. Vamos fazer 8 anos de casados. Através desse matrimônio eu conheci os seus familiares, que fizeram e ainda fazem muito por mim. Pastor Cláudio e pastora Lúcia. Os meus cunhados, Poliana, Sara, Wallace. Família que me acolheram, me ajudam em tudo que preciso. E a todos que fizeram parte direta ou indiretamente, sou eternamente grato. Desse trabalho me rendeu um galpão, um apartamento, e juro para vocês que, de novo, parei para pensar de onde isso tinha começado. E me lembrei novamente que o meu objetivo antes era conhecer Deus. Nesse período eu vi quem Ele é. Eu entendi que Ele é dono de todas as coisas. Observando a natureza e a perfeição que todas as coisas
elas se harmonizam, que tudo que existe, como as coisas se integram uma nas outras. Sem elas, nada existe ou existirá. Ele é o Todo-Poderoso. Tive experiências de coisas sobrenaturais. Já fui ferramenta nas mãos de Deus para trazer libertação a pessoas que se encontravam até possessas por demônios. Já fui usado para curar pessoas que tinham enfermidade. E Deus, com a sua infinita graça, me usou como ferramenta para fazer essas coisas. É muito louco isso, né? Esse Deus, ele é cuidadoso. Como diante de todas as coisas que fazemos de errado, ele ainda nos protege. Levanta pessoas para nos falar quem ele é. Ele cuida, nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeçar, independente em qual situação nós estamos. Ele é um Deus fiel. Diante de tudo que vivi nesses últimos anos, sempre que alguém queria, ou de alguma forma, me prejudicar, ou caluniar do meu nome, ou das coisas que faço, ele resolve tudo e mostra a verdade. Aquilo que estou errado, ele me ensina, eu conserto e retorno novamente à caminhada. Então, como surgiu o projeto Pequenas Mudanças Geram Grandes Resultados? Eu estava já falando em aposentar, juro para você, pois enquanto muitos preocupam em pagar suas contas, consegui juntar o suficiente para eu levar a minha vida do jeito que eu gosto, fazendo as coisas para Deus, ajudando as pessoas. Aí tive um grande choque quando Deus me falou para eu comprar um curso. Esse curso ele era muito caro mesmo, baseado assim na realidade de muitas pessoas. Percebi que através desses estudos de como as pessoas estão sendo escravizadas por um sistema que nunca tem fim. Pior, como as pessoas não sabem resolver as coisas mais simples. E se continuarem vivendo desse jeito, passará suas vidas fazendo o que não gostam, ganhando pouco dinheiro, acabando com a sua saúde física, a sua saúde mental e se frustrarão quando chegar no final da sua vida. Foi aí que Deus novamente me mostrou. Você está querendo se aposentar? Tem um grande desafio para frente. Faça o que eu mando, que te levarei em lugares que jamais sonhou em ir. Aqui nasce William Souza. Pequenas mudanças geram grandes resultados. E eu quero que as coisas que faço venham ensinar você ou as pessoas. Eu quero ensinar nessa caminhada tudo que eu já aprendi. E através desses ensinos, as pessoas elas vão começar a ver, às vezes, coisas que nunca viu. Como vocês podem ver, não sou muito de viver de rotina. Sempre as mesmas coisas. Lógico que quero sair e enfrentar uma nova estrada. Se você quer mudar a sua vida, só quero o seu 50%, porque vou dar os meus 1000%. Quero te ajudar a chegar aonde você quiser chegar. Se você ainda não sabe aonde quer chegar, não se preocupe. Também posso te ensinar como se descobrir. Afinal, foi procurando entender o dono da vida que descobri que estava fazendo a coisa errada. Vou te ensinar aos poucos. Primeiro você tem que acreditar que é capaz. E tem oportunidades maravilhosas ao redor de vocês. Mas quando não temos a percepção certa para ver, deixamos passar e achamos que Deus não quer nos abençoar. Vou te ajudar a entender que a parte de Deus Ele sempre faz. A questão está se você está fazendo a sua parte. Comece a fazer a sua parte
e se surpreenderá com o que acontecerá na sua vida. Pequenas mudanças geram grandes resultados. E vamos junto comigo? Pessoal, aqui estou para comentar sobre alguns eventos que eu fiz junto com o pastor William. É um evento, fizemos 3 eventos no ano passado. Vou compartilhar com os irmãos alguns fatos principais que fizemos, como o evento que nós fizemos do acampamento, que foi algo tremendo. Eu, junto com o pastor William, eu aprendi muito. Foi algo que nós fizemos que teve um resultado sensacional. Eu estive com ele no planejamento do evento, estive com ele quando tudo estava acontecendo, algo que estava acontecendo, e foi tremendo. A forma que ele executa o projeto, a forma que ele planeja, e aí quando a gente tem o resultado, que aí é surpreendente. Foi algo tremendo, foi algo que eu posso falar que me surpreendeu de uma maneira extraordinária. O outro evento que a gente fez também teve o DS, mas eu quero compartilhar também com os irmãos a respeito do evento do final do ano. Um evento que nós fizemos de uma maneira, vamos dizer assim, rápida, mas a forma que ele planejou e a forma que foi executado, não tinha como dar errado. E foi algo que eu aprendi muito, que muitas das vezes, em pequeno tempo, a gente consegue um resultado excepcional. Esse da virada do ano foi onde a gente assim trabalhou com uma correria, onde tivemos que fazer as coisas mais rápido, mas eu creio também que foi onde a gente conseguiu focar mais e aprender muito mais. Aprender na organização, aprender no desenvolvimento do trabalho, aprender com ele a forma de executar, que assim, e como envolver as pessoas que participam do trabalho. Como a gente teve pessoas que também estavam muito empenhadas, pessoas que estavam pegando para fazer e que queria fazer algo que foi fundamental. E estar junto com o pastor William é tremendo, é onde ele nos ensina, cobra bastante para que a gente possa fazer algo e ter o resultado necessário, seu Deus, mas que tudo venha acontecer assim, da melhor maneira possível. Algo que eu fico agradecido por ele dedicar esse tempo, por ele estar disposto a nos ensinar, que ele esteja disposto também a fazer com que a gente aprenda. Basta a gente querer, disponibilizar tempo, que a gente vai ter sempre o melhor e vamos colher os frutos lá na frente. Pois é muito bom a gente aprender com quem já tem a experiência, com quem já viveu e com quem sabe o que está falando e o que está fazendo. Isso foi o que me aproximou muito dos trabalhos, o que me faz envolver cada dia mais com os trabalhos e o que me dá mais gana, mais vontade de pegar, de fazer e aprender. Amém? E para isso eu quero deixar um versículo também, onde eu aprendi muito e está em Provérbios, Provérbios 4 e Provérbios 4:4. Ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Amém? Isso é algo que eu tenho vivido hoje. Tenho aprendido, tenho dedicado e tenho guardado no meu coração tudo que ele tem ensinado. Quando a gente aprende fazendo algo para Deus, a gente tem que aprender e guardar. É o que eu faço e eu te convido também a fazer. Amém? Fica com Deus, uma boa noite, até mais. Olá, meu nome é Diego e eu gostaria de falar um pouco sobre um planejamento anual que o William passou para mim num projeto que eu estou desenvolvendo com uma galera, quinta-feira passada. O William passou esse projeto para a gente, eu nunca tinha pensado dessa forma de fazer um planejamento anual e já tem surtido efeito já entre a galera lá. Ele passou esse planejamento na quinta-feira passada, dia 5 de março, e nós já estamos vendo os resultados já
da galera falando sobre o projeto. E eu gostaria de falar bem desse projeto do William, porque isso aí mudou um pouco a nossa percepção em relação às atividades que a gente estava desenvolvendo. E isso fez abrir o conhecimento a respeito do que nós podemos estar fazendo, o planejamento, a organização, a estatística, a logística. E eu gostaria de elogiar o William a respeito desse projeto que ele passou e está fazendo uma diferença muito grande para nós. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Falar sobre a caminhada com o pastor William, né? É falar de projetos, né? De cumprimento de metas, de cumprimento de desafios, né? Vamos por assim, romper desafios. E na minha caminhada junto com ele aqui na igreja, em alguns outros negócios, sempre foi planejado. Sempre teve um planejamento, uma discussão, um horizonte, um alvo para poder ser atingido. E as pessoas pensam que planejamento é somente botar no papel e deixar ali no papel que tudo vai acontecer. Não, tem que agir. E o pastor William é uma válvula, né, vamos pôr assim, de engrenagem que faz a gente caminhar em passos, né, vamos lá, grandes ao encontro dos nossos objetivos. Eu tenho muitas histórias para contar, né? Mas eu vou contar uma aqui que é muito importante, que ficou marcado muito em nossas vidas. Nós tivemos aí, como sociedade, né, uma empresa que teve que se reorganizar tudo. É uma empresa que estava no chão e com ele, com o seu planejamento, veio desenhando as etapas aonde nós iríamos chegar até o topo, aonde que teria a plenitude de tudo e que teria o sucesso de todas as coisas. Fizemos isso, primeiro pegamos ali de baixo da parte operacional, organizou, ele desenhou, falou tudo ali que deveria ser feito, pegamos, fazemos tal, e resolvemos a primeira parte. Aí depois nós viemos para o financeiro e depois veio para aqueles desafios de crescimento. Depois que colocou a casa em ordem, a gente vem pensar no desafio maior, que é o crescimento, né? Que é aquilo que vai te trazer a sensação de cumprimento mesmo daquilo que nós queremos alcançar. Então essa vida minha junto com o pastor foi uma vida muito promissora, de muitos ganhos. E também nós tivemos algumas perdas, né? Vamos por assim, que nem sempre é ganhar, mas também nós também temos que ter algumas perdas para poder termos também a experiência, para poder não cairmos mais naquele tipo de situação. Então planejamento é tudo, gente. Tudo que nós fizemos, nós chegamos ao ápice, né, da conquista. E para a vida de vocês, eu creio que com esse projeto, né, pequenas mudanças geram um grande resultado. Não vai ser diferente do que aconteceu para a gente, que aconteceu também para a minha vida em algumas áreas também que ele vem me acompanhando e vice-versa, né, vamos pôr assim. Não vai ser diferente também para você. As conquistas irão estar aí diante de você se você seguir o caminho certinho, seguir o que foi planejado, orientado, e você terá aí nas suas mãos a vitória que tanto você precisa. Não desista, ouça a palavra aí do pastor William, né, que ele também é pastor, e entenda que não é só nós ficarmos parados. Nós temos que nos movimentar, porque não adianta, se você tem que chegar à cidade de Belo Horizonte, lá no centro comercial, se você ficar parado aqui, irmão, você nunca vai chegar no seu objetivo. Então, tem vários processos, né? Vamos pôr assim, tem que pegar o ônibus. Não, você tem que ter o dinheiro ainda para poder pagar a passagem de ônibus, entrar no ônibus, ver o ônibus, né? Vamos pôr assim, que você tem que pegar, você tem que entrar dentro do ônibus, chegar até lá e aonde você destinou para você estar,
você entrar. Então você teve um movimento enorme para poder chegar até o lugar aonde você queria estar. E na nossa vida não é diferente, tanto na profissional, tanto na sentimental, tanto na espiritual. Ela tem processos, ela tem planejamentos e nós devemos seguir, tá bom? Deus abençoe a vocês e abençoe o pastor William com esse projeto maravilhoso que ele está fazendo e que vamos, que Deus está no controle.